Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 16 de Lucas. Lucas, capítulo 16, eu quero pegar com vocês o verso 15. Lucas 16, 15. Agradeço a todos os irmãos que tiveram ontem, em condolências, com a família, do Marcos, todos, pelo pai, pela morte do pai, Marcos, e todos aqueles que estão conosco, o André, o Sidney, porque a palavra diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Então, fica aqui, mais uma vez, meu agradecimento pela igreja que esteve lá, naquele momento. Porque nesses momentos a gente vê, na hora da festa, na hora do churrasco, da picanha, é muito fácil. Mas em todos os momentos, caminharemos juntos. Amém, igreja? Então, mais uma vez aqui, meu agradecimento por todos aqueles que estiveram. E vamos continuar a orar pela família. Aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: Mas Jesus lhe disse: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre o homem é elevado, perante Deus é abominação. Amém? Podem sentar, eu quero pegar esse versículo somente. Aqui Jesus, depois você lê em casa, ele estava falando a respeito da autoridade da lei, que muitas vezes os fariseus e aqueles que conheciam a lei se justificavam e ficavam se justificando diante do Senhor. Mas eu quero pegar a parte B desse versículo, o finalzinho desse versículo. O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eu quero dizer, meus irmãos, que os valores que nós temos não é nada. Os valores que temos aqui na terra não é nada, é abominação, é zero diante de Deus. E eu estou pegando essa palavra para que a gente possa hoje meditar. Eu quero junto com vocês tomarmos posse do mover de Deus nas nossas vidas. Você tem noção de quanto você vale para Deus? Você já parou para pensar alguma vez do seu valor diante de Deus? Nós precisamos de vez em quando parar para meditar, para ver, porque normalmente nós começamos a olhar as coisas ao nosso redor e somos levados, isso é uma coisa normal no nosso dia a dia, a estarmos colocando os valores humanos, aquilo que a gente está acostumado, muitas vezes achando que Deus também vai agir e fazer dessa maneira. Nós pegamos e ficamos, às vezes, com problemas de relacionamento com Deus, com traumas, ficamos arrastando problemas de relacionamento com o nosso Deus, porque não entendemos a questão do nosso valor diante de Deus. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos meditar e tomar posse, e nós sairemos daqui, não por mim, mas pela palavra do Senhor, de maneira diferente de como entramos, reconhecendo o nosso real valor diante da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Preste atenção em algo. Muitas vezes nós podemos estar reunidos e muitas pessoas falar que nos ama, estarmos no nosso relacionamento, às vezes nem no falar, mas nas suas atitudes mostram o amor que tem para conosco, no relacionamento e no andar. Mas se uma pessoa, uma sequer, falhar em algo conosco, nós pegamos aquilo e aquilo fica remoendo em nós, e se nós não deixarmos Deus agir, não liberarmos perdão e não entendermos os princípios da palavra de Deus, isso acaba nos destruindo. Basta uma pessoa. Nós podemos ter vários êxitos na nossa caminhada.
Quantas coisas Deus já nos fez por nós, quantas vitórias nós não tivemos nas mais diversas áreas da nossa vida. Porém, se algo, uma pequena coisa, quer no trabalho, no relacionamento, alguma coisa dá errado, aquilo fica martelando em nós, aquilo toma uma proporção tal que, se nós não entendermos, se nós não deixarmos Deus tratar, aquilo acaba, detona com a nossa vida. Vocês já pararam para pensar dessa maneira? Bastou uma pequena coisa. Nós temos, como seres humanos, uma tendência muito grande de não esquecer e supervalorizar os problemas e não olhar para as bênçãos, para as vitórias, para aquilo que Deus tem. E isso é maligno. Isso é uma ação maligna. E eu quero dizer para vocês, como você, pare um pouquinho, analise e pense, como você se vê. Como você se vê diante das pessoas, diante de Deus, no seu dia a dia, no seu caminhar. Como que você se vê? Como um derrotado, como um fraco, como um oprimido, como um rejeitado, como uma pessoa que não tem o mínimo valor aqui ou ali? Agora faço outra pergunta: como os outros te veem? É uma coisa também para pensarmos, porque uma coisa é como eu me vejo, outra é como os outros me veem. E aqui há algo muito interessante, pois eu vendo uma imagem, eu vendo algo, eu passo algo. E isso a gente estuda em filosofia, eu acho que muitos conhecem, já ouviram falar das famosas máscaras. Nós carregamos máscaras. Nós nunca mostramos para o outro o verdadeiro eu. Nunca mostramos. Isso do ser humano. Nós nunca mostramos para o outro. Principalmente hoje em dia. Uma necessidade de mostrar aquilo que eu não sou. Uma necessidade de estar mostrando nos meus perfis, nos meus relacionamentos, isso, aquilo que eu não sou. Essa semana nós estávamos conversando em casa a respeito de pessoas da nossa família. E a minha filha falou: pai, essa determinada pessoa da nossa família, eu imagino a dificuldade que ela não deve ter, desde que amanhece até anoitecer, de manter essa aparência que ela mostra. Por quê? Porque nós conhecemos a pessoa, é da família, de dentro. Nós conhecemos, nós sabemos como é. E o que ela mostra para os outros, nos seus perfis, isso e aquilo, todas as coisas. E falou assim: pai, já pensou a dificuldade? Já pensou o tanto de energia, o tanto de coisa? Aquilo deve ser um tormento diário. Por quê? Porque ela deve manter aquela aparência que ela criou, ela deve manter aquela aparência que ela mostrou. E o que eu tenho mostrado para os outros? Qual o meu valor diante dos outros? E nós temos essa tendência. Como eu disse, em filosofia nós sabemos disso. Todos nós carregamos máscaras. Por isso que diz um ditado, nem todo ditado, eu digo sempre aqui, é aplicável na nossa vida, mas tem alguns que realmente dá para aplicar. Você só conhece uma pessoa quando você come um saco de sal junto com ela. Isso quer dizer o seguinte: depois de um determinado período, você nunca conhece a pessoa de bate-pronto. Nunca conhece a pessoa, por mais que fale isso, fale aquilo, por mais que você esteja observando, nas nossas observações, porque o homem vê o exterior e Deus vê o coração. Então, quando nós convivemos com a pessoa, quando nós caminhamos juntos, comer um saco de sal quer dizer o seguinte: para você comer um saco de sal, meu filho, leva tempo. Porque você vai usando o sal de pouquinho em pouquinho. Não tem como eu estou falando de um saco de 1 quilo. Não estou falando de um saco de 50 quilos de sal. Para você, imagina, eu creio que vocês em casa devem saber, geralmente são coisas que quando acaba em casa você leva um susto. Porque demora tanto para acabar que você nunca lembra das compras. Aí você só lembra quando realmente você abre o saleiro, acabou. Porque demora, você compra 1 quilo de sal e aquilo aí vai longe. Então nós só conhecemos uma pessoa de fato quando nós convivemos, quando nós caminhamos juntos. Porque quando nós caminhamos juntos as máscaras vão caindo, não tem como.
É por isso que num relacionamento matrimonial, por exemplo, há todo um período, há tudo aquilo de namoro, noivado, para chegar no casamento, e mesmo depois que casa, há aquele período de adaptação, porque ainda tem algumas máscaras. Apesar de a gente sempre falar, ensinar e colocar na igreja a respeito daqueles que estão namorando, vai tirando as máscaras, meu filho, porque depois que casa, não tem como. Você, mulher, depois que você casar, o seu marido vai acordar e vai ver você ao vivo e a cores, do jeito que realmente Deus te criou. Sem chapinha, sem creme, sem sei lá mais o que. E se ele te ama, ele vai te amar dessa maneira, em nome de Jesus. Então, como eu me vejo, é algo importante. Porque muitas vezes os nossos valores estão sendo depreciados. Como os outros me veem, é importante também, porque eu me autovalorizo, eu me valorizo acima da média, eu me coloco num valor para ser aceito, para ter relacionamento, para estar com meus amigos, para estar diante da sociedade, e para eu ser aceito, eu vou criando valores, e de repente vira um sufoco na minha vida para eu manter aquela aparência, para eu manter tudo aquilo. Agora, hoje, eu não quero estar meditando com os irmãos o que você tem de valor para a sua vida, o que os outros estão vendo a seu respeito. Eu quero hoje trabalhar em cima dessa palavra. Qual o seu valor diante de Deus? Amém, meus irmãos? Isso agora é importante para nós. E se nós entendermos esse princípio, as demais coisas Deus vai começar a trabalhar. Você crê nisso? Eu quero dizer uma coisa para você, presta bem atenção. Jesus, Ele não faz, vamos pôr o Pai, a Trindade, o Senhor nosso Deus, Ele não faz negócio algum para perder. Pastor, quem está falando isso? Eu estou falando uma coisa que é verdade na palavra. Deus não faz negócio algum para perder. Ele é poderoso, Ele é criador de tudo e de todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você valesse 1 centavo a menos do que Deus teve o valor por você, Jesus não tinha morrido em seu lugar. Se 1 centavo a menos, Ele não teria feito. Porque Deus não faz nada para perder. Amém, meus irmãos? Fala assim, Deus não faz nada para perder. E você tem valor. Você é uma pessoa que tem valor diante de Deus. E hoje nós vamos entender esse princípio. Eu falei aqui, eu quero trazer uma palavra, estou preparando, estou ainda coletando coisas. Porque eu vi uma reportagem muito interessante a respeito das fakes. Hoje em dia, na internet, a respeito das mentiras que rolam. E não sou eu, a revista Times falou e trouxe uma reportagem muito interessante, falando que isso aí é uma estratégia muito grande. Eles não sabem de quem, nós sabemos, que é do diabo, do inimigo. Por quê? Porque vai jogando muitas coisas, e aquilo as pessoas vão pegando, e os reais valores vão sendo deixados de lado, e aquilo que é verdade é trocado por mentira. E a partir do momento que eu troco uma verdade por uma mentira, e eles falando de política, falando de economia, agora eu estou falando de Deus. Quando eu troco uma verdade por uma mentira, pronto, os valores estão todos alterados, aí fica fácil agir, fica fácil derrubar. E eu quero dizer, meus irmãos, se alguém chegar para você e falar, você não tem valor, você não vale nada, você não vai conseguir, você vai imediatamente, em nome de Jesus, repreender, vai declarar, olha, a tua avaliação está errada, pois eu tenho valor. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus me valoriza. Amém? Ele morreu por nós, Ele pagou um alto preço, e se fosse 1 centavo a menos, Deus não ia fazer. Então preste bem atenção, Ele fez por mim, por você, por cada um de nós, porque nós temos valor, e muitas vezes nós negligenciamos o valor, diante das falsas doutrinas, palavras lançadas na nossa vida. Eu quero dizer que toda autoridade foi instituída por Deus, é palavra do Senhor, amém? E essa noite, em nome de Jesus,
Nós vamos quebrar toda palavra de maldição que muitas vezes foram lançadas sobre as nossas vidas por autoridades instituídas sobre a nossa vida. Às vezes pelos nossos pais, por ignorância, às vezes pelos professores, às vezes por chefes, líderes e pessoas no local do nosso trabalho, que não deixam de ser autoridade. E nós vamos quebrar e anular tudo aquilo que foi lançado, crendo que acima de qualquer autoridade que tenha dito ou declarado qualquer coisa para me desvalorizar diante do meu caminhar, do meu dia a dia, nós vamos quebrar e entender que o meu Deus me valoriza acima de tudo e de todas as coisas. Nossos pais, às vezes na ignorância, e você que é pai, preste atenção, talvez tenha lançado palavras lá atrás: você não vai dar em nada mesmo. Às vezes pelo fato de você estar estudando e não conseguir fazer um exercício, e lança uma palavra: você é burro mesmo, você não vai conseguir. São palavras que são lançadas e às vezes aquilo cai no coração e aquilo fica ali remoendo. E nós começamos a dar valor àquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro sobre a nossa vida, ao invés de entendermos que Deus está falando para você: você tem valor, onde você colocar as suas mãos prosperará. Se você teme ao Senhor, você terá sabedoria, pois toda sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês estão vendo as diferenças? Quantas vezes professores lançaram maldições sobre a nossa vida? E como eu falei, às vezes em local de trabalho, chefes, às vezes por inveja, coisa assim, do seu caminhar, da sua evolução, medo de perder lugar, coisa que nunca acontece isso em empresa, mas vamos supor que um dia venha acontecer. E às vezes lança sobre a sua vida palavras de maldição. Aí você já sai cabisbaixo, você sai tomando posse daquilo. E Deus está falando conosco essa noite: olha, independente do que o seu chefe, seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa, mesmo tendo autoridade sobre a sua vida, eu sou maior do que todas as coisas. E eu digo para você: você tem valor. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você tem valor diante de Deus. Agora fala para ele: eu quero que valorize o que você tem. São coisas que nós vamos hoje tomar posse na palavra do Senhor. Tem um livro de John Bevere, um dos últimos, até anotei aqui: Paixão pela Sua Presença. Então, tem vários livros dele, às vezes nós já indicamos, tem alguns aí, às vezes colocamos para venda, já vendeu, tem outros aí na biblioteca. E nesse livro, Paixão pela Tua Presença, esse escritor, John Bevere, teve um relacionamento e ele compartilha isso nesse livro. E eu achei muito interessante. Ele diz que uma determinada vez ele estava viajando. Ele estava indo para uma igreja para ministrar, para pregar. E na viagem, de repente, o Senhor começou a falar com ele. E disse: John, eu te considero mais do que a mim mesmo. Aí no livro ele relata que ele até parou, foi lavar o rosto, falou assim: não, deve ter alguma coisa errada, né? E começou, como todos nós fazemos: sai para lá, Satanás, te repreendo, o que é isso? E voltou para o carro, pegou novamente a estrada, e isso vinha no coração dele, vinha essa palavra: você, John, tem mais valor do que eu mesmo. É o Senhor, não é possível que é o Senhor. Aí ele falou algo que é muito interessante. Falou: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando isso, me mostra pelo menos 3 passagens. Me mostra 3 passagens da Bíblia, porque Deus não vai contra a sua palavra. Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus não vai contra a sua própria palavra. Um dos princípios bíblicos de canonicidade, o que eles usaram para trazer hoje o que nós conhecemos de Bíblia, aqui essa compilação de livros, uma das coisas usadas é isso: que Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Um livro não pode ir contra outro. O que Deus disse aqui não pode dizer ao contrário em outra passagem. E John Bevere pegou e pediu para o Senhor: vai comigo em Filipenses 2:3. Ele cita essas passagens e eu acho muito interessante. Para nós hoje entendermos o nosso valor, entendemos que nós temos valor diante de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Amém? Acharam aí? Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Acharam aí, gente? Nada que façais, seja por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí, o John Bevere coloca no livro, e eu também, quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça, fala assim, mas isso foi o apóstolo Paulo que disse para a igreja de Filipos. Ele estava falando na questão de homens para com homens. Quando você for fazer alguma coisa para os outros, nunca considere você superior ao outro. Sempre considere o outro superior a você. Mas de repente que Deus falou para ele, John, eu quero dizer o seguinte, nunca mandei fazer algo que eu não fiz. Amém, meus irmãos? Deus nunca faz algo que não fez. Inclusive na palavra dele ele diz que tudo aquilo que ele fez, toda a obra que ele fez, nós faríamos e faríamos ainda maiores. Então ele está mostrando aqui nessa palavra de que nós temos valor, nós temos mais valor do que ele próprio, nós temos mais valor do que o próprio Filho de Deus. Se não fosse assim, ele, o Pai, não teria enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Por que que ele falou? Por que que Jesus agonizou naquele monte, ali antes de ser crucificado? Ele já sabia o que viria sobre ele, ele já tinha noção do que viria, o peso sobre ele. Tanto que ele chegou para falar, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas corrigiu a tempo, como Deus que ele é. Mas não faça a minha vontade, senão a sua. Ele estava dizendo ali, olha, esse povo tem muito mais valor do que eu diante do Pai. Amém, meus irmãos? Fala assim, eu tenho mais valor do que o próprio Senhor Jesus. Olha só, se não fosse isso, não teria acontecido a obra de salvação na nossa vida. Outro versículo, outra passagem que ele cita, Gálatas 3,13. Eu gosto dessa passagem, cito sempre aqui. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar, e isso mostra que nós temos mais valor. Quem era para estar pendurado naquele madeiro? Quem era para estar pendurado naquela cruz? Quem era que tinha que morrer pelos pecados? Nós. E quem foi que morreu? Jesus. Nós é que tínhamos que pagar o preço, um alto preço, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, por tudo aquilo que fizemos, por aqueles que ainda nem nasceram e que vão fazer, e Ele fez tudo isso por nós. Por quê? Porque Ele deu mais valor a nós do que na sua própria vida. Ele, Deus, se fez homem, nasceu de uma mulher, viveu aqui na terra, e Ele valorizou mais as nossas vidas do que a vida dele. Fala assim, eu tenho valor diante de Deus. E em nome de Jesus, nós vamos hoje quebrar todo o complexo de inferioridade, todo o complexo de superioridade, tudo aquilo que altera os reais valores na nossa vida, tudo aquilo que rouba a bênção de Deus na nossa vida, tudo aquilo que tem agido nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Mais uma passagem que ele cita, Romanos 12:10. Volta mais um pouquinho aqui. Então ele citou essas passagens, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amém? Acharam aí? Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal, amor de irmão, amor fraterno. Em outras traduções, aí deve estar na sua Bíblia, às vezes, conforme a tradução, amor de irmão. Ele está falando o seguinte, amai e considere o outro em amor superior a você. Ah, mas Jesus falou isso? Volta um pouquinho, Romanos capítulo 8, para nós entendermos o princípio da palavra de Deus. Volta um pouquinho aí, 2 folhas, 8:29.
Amém, meus irmãos? Pois o que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ele é nosso irmão, e ele está falando assim: olha, você deve entender que você deve amar o seu irmão, você deve às vezes recuar, deixar de fazer algo para o outro irmão, e isso mostra que o seu irmão tem mais valor para você, isso é uma demonstração de amor. Nós temos isso no caminhar. Quando nós gostamos de uma pessoa, amamos uma pessoa, nós fazemos algo por essa pessoa. Muitas vezes deixamos de fazer para nós, para fazer por essa pessoa, mesmo nós sendo humanos e falhos. Amém, meus irmãos? Quem é pai aqui sabe muito bem disso. Quem é pai aqui já usufruiu dessa bênção, porque é bênção de Deus, de às vezes deixar de fazer algo para fazer para os filhos. Deixar e retroceder em algo pessoal para que o filho possa estar satisfeito naquilo que ele deseja e que ele quer. Se nós somos humanos fazemos isso, imagina Deus. E ele está falando: eu sou irmão de vocês, e eu deixei a minha glória. Amém, meus irmãos? Como homem, não como Deus, para como homem morrer em seu lugar. Por isso que o diabo tentou, e ele podia muito bem, Jesus, sendo Deus, naquele momento, lá no deserto, ter já liquidado o assunto ali. Mas ele, de maneira alguma, ele entendia o seu princípio, ele entendia o que ele estava para fazer, ele entendia que o diabo estava ali para tentá-lo, para fazer com que aquilo que ele tinha feito, só podia ser feito pelo homem, fosse destruído tudo. A hora que o diabo falou: você está com fome, né? Transforma essa pedra em pães. Ele falou: de maneira alguma. Porque se ele fizesse isso, ele estaria agindo como Deus e não como homem. Passou fome. Porém, fez tudo isso porque ele nos ama. Porque eu tenho valor. Amém, meus irmãos? Fale comigo novamente: eu tenho valor diante de Deus. E a partir de agora, a partir desse momento, nós vamos começar a tomar posse dessa palavra, e nós vamos repreender tudo aquilo que muitas vezes é lançado. E volto a dizer: se vierem falarem algo para você, olha, você não vai conseguir, porque você não conseguiu da outra vez, e você não vai conseguir de novo, você vai dizer: não, vou porque o meu Deus me valoriza. Amém, meus irmãos? Eu vou conseguir, porque eu creio na palavra de bênção do meu Deus sobre a minha vida. Quer aqui, ali, em todas as coisas. Se você teve problemas de relacionamento, eu quero dizer o seguinte: não está perdido. O diabo lança isso na sua cabeça, na sua mente: desista, não vai ter ninguém na sua vida, você vai ficar sozinho e etc. Você vai declarar: não vai acontecer, porque Deus me valoriza, e eu tenho valor diante de Deus, e aquilo que deseja o meu coração, a palavra diz: o Senhor se alegra em atender. Fala assim: o Senhor se alegra em atender os desejos do meu coração. Meus irmãos, que bênção! Por quê? Porque nós temos valor. Vai comigo rapidinho, um salmo agora, conhecido, creio que você já deve ter, Salmo 139, muito conhecido nosso, quando fala a respeito de valor. Um salmo de Davi, uma música de Davi, no momento em que ele realmente estava para baixo, e daí ele começa a entender os princípios de Deus e o valor que ele tinha na presença do Senhor. Eu quero pegar um versículo aqui, versículo 17, Salmo 139, versículo 17 e 18. Acharam aí? É importante nós entendermos essas coisas. É importante nós entendermos o nosso valor diante de Deus. É importante para nós que possamos quebrar todo o paradigma e tudo aquilo que muitas vezes nos destrói. Salmo 139, versículo 17. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Aqui Davi falando com Deus: Senhor, como são preciosos os seus pensamentos para comigo. E olha só que interessante, continuando o próximo verso: se eu contasse, seriam em maior número do que a areia. Vamos fazer uma pausa aqui nessa primeira parte. Davi aqui, ele teve noção daquilo que Deus quer que todos nós, essa noite,
venhamos a sair daqui tendo noção. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito, meu irmão, é precioso demais. Amém, meus irmãos? Você não é uma pessoa descartável para Deus, de maneira alguma. Tanto que ele diz, se alguém mexer com alguns daqueles que são meus, ai daquele. Porque é como se enfiasse o dedo na menina nos meus olhos, enfiasse o dedo aqui, ó, dentro do olho. Deus está falando, eu defenderei, aqueles que são meus jamais lançarei fora. E ele diz isso porque nós temos um real valor. Esse é o pensamento de Deus a nosso respeito. Tira agora de que você não consegue, que você é burro, que você é feio, que o seu nariz é assim, que o seu cabelo não sei que jeito. Meu irmão, você tem valor diante de Deus. Por isso que eu comecei essa palavra lendo lá em Lucas. Os padrões aqui da terra não é nada diante dos padrões de Deus. E nós muitas vezes queremos ficar mudando, achando que isso vai acontecer algo. Meu filho, você tem valor e Deus vai te valorizar e vai te capacitar aonde você for, aonde você estiver, a partir do momento em que você entender esse princípio da palavra sobre a sua vida. Imagina você pegar as areias, imagina todas as praias que existem, imagine até as prainhas de rio. Agora, se você pudesse começar a contabilizar, contar os grãozinhos de areia, grão por grão. Davi entendeu isso. Nossa, se eu pudesse contar os grãozinhos de areia e somando, isso, se você conseguisse fazer uma coisa impossível de ser feita pelo homem, ele entendeu, isso aí não é nada diante dos pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. Amém, meus irmãos? Fala assim, os pensamentos de Deus a meu respeito são preciosos. Quer ver mais uma coisa, rapidinho? Para aquele que ainda tem alguma dúvida, Isaías, vai comigo rapidinho. Isaías 55, uma palavra que já repeti várias vezes aqui, muito importante para nós. Isaías 55, versículo 8. Nós não podemos pegar a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, tudo aquilo que Deus é, e trazer a mediocridade do homem. Nós queremos muitas vezes pegar os valores que Deus tem para a nossa vida e colocar na nossa mediocridade de valores humanos, que não é nada diante de Deus. Isaías 55, versículo 8. Essa palavra aqui, Deus chama Isaías para estar falando com o povo, como profeta, para todos aqueles que estavam sedentos da palavra de Deus. Depois um dia você pega desde o primeiro versículo, é bênção de Deus nós entendemos isso. Mas eu vou pegar aqui do versículo 8 e 9. Olha só que interessante. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, meu irmão? Deus está falando conosco, comigo, com você. Olha, o seu pensamento pode ser um pensamento aí de derrota, mas o seu pensamento não é o meu pensamento. O que eu penso a seu respeito é algo muito diferente. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E mesmo que você pense alto, pense bem, Deus fala, isso aí não é nada. Porque mesmo que você pense alto, os meus pensamentos a seu respeito vão muito além. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém, meu irmão? E agora mais uma palavra de Deus para a nossa vida, para mudar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu tenho que Deus para comigo. Você é precioso, você é especial para Deus. Independente da cor do seu cabelo, independente da moda como caminha, independente do que o homem coloque e deixe de colocar, Deus está falando, olha, o que eu tenho a seu respeito é muito além do que você possa imaginar. O que eu tenho a seu respeito é muito, muito, muito maior. Os meus pensamentos são mais altos. O que eu tenho a seu respeito é muito superior. Você pode imaginar a melhor coisa, isso aí é nada, é zero absoluto diante do que eu tenho para você. Amém, meus irmãos? Mais uma palavrinha só, Jeremias. Já estou terminando, a pastora Marta já deu o sinal ali. Um pouquinho mais à frente, Jeremias, capítulo 29.
29, versículo 11. Acharam aí? Jeremias 29, 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz, não de mal. Amém, meus irmãos? Para vos dar uma esperança e um futuro. Se você tem dúvida, se você está aí amargurado, diante do que você tem achado, ou que Deus pensa a seu respeito, Deus está falando, olha, eu tenho planos, olha, maravilhosos para você, olha, planos de paz e não de mal. Por quê? Porque eu quero dar uma esperança e um futuro. Fala assim, o meu futuro, o dia de amanhã, está diante do meu Deus, que me valoriza. Gente, Ele está falando agora e fechando com chave de ouro para nós. Você está preocupado com o teu estudo? Faça a tua parte, mas descansa na mão do Senhor, confia nele, porque você tem valor. Você está preocupado com o seu trabalho? Deus está falando, tudo bem, preocupa, faz a sua parte, mas eu quero dizer o seguinte, eu sei o valor que você tem e eu vou agir. Você está preocupado se o plano de aposentadoria agora vai ser com 65 anos, com 70 anos, etc., com 80? Tem gente aí preocupado com isso. Nós somos humanos, vamos estar aqui, vamos estar lá fazendo isso e aquilo, mas Deus falando, olha, isso não é nada. Não é nada. Você está preocupado com o teu plano de aposentadoria? E se eu te chamar amanhã? Tem gente já preocupada. É aquela passagem que ele falou para aquele homem rico, falou assim, agora eu vou deitar, vou folgar. Enchi o celeiro. Ele falou assim, bobão, hoje mesmo vou te chamar. Ai, pastor, que coisa está falando? Eu estou falando uma realidade, meu irmão. O nosso objetivo tem que ser um só, eternidade. É claro que estamos aqui num país, vamos estar fazendo a nossa parte, vamos estar tentando fazer com que acerte da melhor maneira, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Deus sabe muito bem que você precisa se aposentar, que você vai ter que se aposentar, e quem te sustenta é o Senhor. Amém? Eu me lembro muito bem, lá atrás, faz pouco tempo isso. Já até riram aí. Riram por quê? Eu entrei em crise quando eu tinha lá meus 16, 17 anos. Faz pouco tempo, faz 20 anos. Falei assim, gente, porque vinha aquelas propaganda na televisão falando, gasolina vai subir, vai acabar o combustível do mundo. Ai, porque lá os árabes estão segurando o combustível, o preço do barril de petróleo. Gente, eu sofri tanto com isso. Eu falava assim, gente, faltando um ano para eu tirar a carta, na minha vez de tirar a carta, vai acabar a gasolina? O que é isso? Ah, não! E eu comecei a me revoltar. O que é isso? De uso na minha vez, olha que está chegando a minha vez. Ah, esse povo tudo ficou andando aí, acelerando aqueles V8, andando com aqueles Maverick para baixo, para cima, gastando combustível. Será que eu não posso andar nem de mobilete? Mal sabia eu, não tinha noção de que eu tinha valor diante de Deus. E quantas vezes nós nos preocupamos com coisas e que Deus, num estalar de dedo, Ele pode mudar toda a história da humanidade. Nós sabemos muito bem que dias difíceis virão, estão aí, já estão conosco, pois Deus, o Senhor, nos falou e nos alertou. E isso é antes da grande tribulação e da tribulação que há de vir. Nós já estamos nesses dias difíceis. Agora uma coisa, Ele continua fazendo. Ele nos ama e somos preciosos para Ele. Amém, meus irmãos? Ele sabe que cada um de nós precisamos e necessitamos. E nunca Ele vai deixar aqueles que têm valor para Ele perecer. Você crê nisso? Fica em pé então, em nome de Jesus. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tem uma música, um corinho que fala disso, se alguns conhecem. Novinho. Deus te escolheu por habitação. Ele pagou um alto preço. E falo, Deus não faz nada para perder.
porque Ele é Deus de vitória. Amém? Ele é Jeová Roi, o Deus da nossa vitória. Amém, meus irmãos? Então, se por acaso você fosse 1 centavo a menos do que Deus tem por você, Ele não pagaria o preço que pagou pela sua vida. E esse mesmo Deus está agindo e vai continuar a agir. Você crê? Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Senhor Deus e Pai.